Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus. Começa agora a luz da palavra, sejam todos muito bem-vindos. Interrompemos aí nossa transmissão pela rádio, para o louvor, para a gente entrar ao vivo, toda a programação da Hebron é assim, a gente para aí na rádio, e a gente entra ao vivo, legal? Bom, pessoal, deixa eu contar um pouquinho para quem é do Facebook e não conhece a rádio, enquanto o pessoal vai se conectando aí, para quem for ver na retransmissão. Nós temos um aplicativo da Rádio Hebron, um aplicativo que você baixa um íconezinho no teu celular aí, entra lá na tua lojinha virtual, você vai baixar o aplicativo e você consegue ouvir a rádio, ouvir a programação quando a gente entrar ao vivo, tudo está lá, e você consegue salvar, baixar, compartilhar. Você tem toda a facilidade da rádio no teu celular sem você precisar fechar a tela, aliás, sem você precisar manter a tela aberta. Você pode trabalhar normalmente no celular sem problema nenhum e fica tocando a rádio normal, legal? A única coisa que para quem tem iPhone não tem jeito, não dá para compartilhar, não dá para fazer nada, tem que entrar lá no www.radiohebron.com.br. Aí você entra lá no aplicativo, você consegue também no iPhone, também manusear com ele com a tela fechada, mas tem que ser através do site, não tem o aplicativo, legal? O que é interessante da rádio, pessoal? Para quem está usando dados móveis, essas coisas todas, vale a pena, porque consome menos internet, Deixa eu puxar aqui um pouquinho o celular aqui, para vocês aí. Então acontece, quem vai usar dados móveis é interessante, porque você consome menos internet, porque não tem, não vai rodar o vídeo, só o áudio, então vale a pena, amém? Deixa eu falar um pouquinho da programação da Hebron. Hoje eu vou correr só com uns recados aí, um pouco mais rápido, porque a gente tem hoje bastante conteúdo para ver, tá? E hoje o conteúdo importante, onde nós vamos fechar todo o livro de primeira vez, ok? Programação da Hebron, segunda a sexta-feira, palavra do dia, às 8h30 da manhã, das 8h30 tem umas 10h30, 11 horas estourando aí, a bispa está terminando a palavra. Então você tem todos os dias aí um maná novinho para você passar a sua semana aí inteirinha. E no domingo, evidentemente, nós temos o culto de domingo, o culto da família, e você recebe a palavra que rege a tua semana. Agora, se você quiser se alimentar todo dia, tem alimento todo dia na Hebron, ok? Toda vez que a gente entra, para a rádio também, a gente entra ao vivo. Então, programação da Hebron você não perde. Está no Facebook ao vivo? Está na rádio ao vivo. Acabou? Tem no Facebook para você rever, ou no YouTube também, depois no canal do YouTube, que é o canal Bispa Carne. Aliás, convido você a entrar lá e colocar lá, dar um likezinho lá, coloca aperta o sininho lá para seguir, enfim, para você ter também no Facebook, ok? Lá toda a programação da Luz da Palavra, a Palavra do Dia, está tudo lá em pasta já, playlist que fala, Então você já tem a playlist lá. Quem perdeu o conteúdo da Luz da Palavra, qualquer coisa, vai direto lá que está salvo tudinho já num lugar só, legal? Outra coisa, nós temos de segunda e quarta, como hoje, às 7 horas da noite, das 7 às 8, nós temos o quê? Nós temos um programa chamado A Luz da Palavra, que é esse programa de estudo, onde nós vamos ler a Bíblia no ordem cronológica de acontecimento. Então nós começamos em Gênesis no ano passado, finalizamos aí 2 Samuel e entramos esse ano já em 1 Reis. Então nós finalizamos entramos em 1 Reis, 2 Reis e vamos embora aí, ok? É isso mesmo que eu entrei esse ano, já nem lembro mais, acho que foi isso mesmo, que parece que não, mas já estamos em março, mas é isso mesmo, nós começamos 2 Reis aí, ok? Então, 1 Reis. Então esse ano nós devemos em livro de 1 Reis, 2 Reis e os livros dos profetas que estão aí nesse meio do caminho, nós vamos ver até o final do ano, legal? Devemos começar Isaías aí já a partir do mês que vem, e aí nós devemos parar Isaías aí na metade do mês, provavelmente em julho, depois voltamos em Isaías novamente. Então esse ano tem muito livro para a gente ver, então eu convido você a estar toda segunda e quarta com a gente. Normalmente os livros, quando eu termino, eu faço um resumo como eu vou fazer hoje. Vai ter livro que não dá para fazer o resumo, pega Isaías porque está no meio de outros livros, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, não prometo. Vou tentar fazer também um resumão, porque envolve 2 livros, porque está no meio do caminho, essa ideia a gente faz, ok? Depois nós temos de quarta-feira, hoje, inclusive teve à tarde, nós tivemos um programa chamado Mulheres Transformadas. Tem das mulheres e dos homens. As mulheres de quarta, às 15 horas da tarde, teve hoje o segundo programa, tá? Teve a estreia semana passada, e hoje vai ser toda quarta-feira. Semana passada não foi de quarta, mas essa semana, a partir de agora é quarta-feira, que é o que importa para vocês, ok? E nós temos também os Homens Transformados, que é de sexta-feira. Estreia também a semana passada, no sábado, mas a partir de agora, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, ok? São 12 sextas-feiras aí, eu convido vocês a estar conosco. 12 não, 11, porque já foi uma.
Então nós temos 11 sexta-feira junto aí, ok? Espero vocês enquanto marcado na sexta-feira, ok? Bom, bora lá, pessoal. Abra sua Bíblia aí, livro de 1 Reis, capítulo 22. Enquanto eu vou dando boa noite aqui, a gente vai orar para começar. Deixa eu ver quem está comigo. O Bispo Fabão está aí comigo, boa noite com muita alegria. Glória, boa noite com muita alegria. Bom, está aí me auxiliando, glória a Deus pela vida dele. A Bispa está pela internet aí também. A Andréia Nascimento Alves, boa noite com muita alegria. O Maurício, eu não sei se ele vai conseguir, porque ele está lá em Salesópolis, lá o sinal é meio ruim. Mas se tiver, ele está lá na ponte, lá, que Deus abençoe ele, né? Se é que ele consiga chegar até a ponte, porque ele disse que está bastante cheio de água lá, aquela região lá, ele tem que dar uma volta toda para chegar no sítio lá, ele estava me avisando. Glória a Deus pela vida dele. Pessoal de Mogi, pessoal de Mococa, tem muita gente que ouve pela rádio. Boa noite a todos vocês que vão estar pela rádio, aqueles que vão ver na retransmissão também. Glória a Deus pela vida de vocês. Se você perdeu algum conteúdo, volta. Agora hoje, presta atenção, porque nós vamos fazer um resumo. Então, se você perdeu alguma coisa, dá tempo de pegar hoje, principalmente o resumo do livro de 1 Reis. Valéria, boa noite com muita alegria. Glória a Deus pela sua vida. Fica ligadinha aí hoje que a gente tem resumão. Então eu anuncio bastante por quê, pessoal? Esse ano o livro de 1 Reis e 2 Reis é importante. E nós temos um conteúdo que está no capítulo 12 aí, que é a virada da chavinha para a gente entender esse ano aí, os livros que nós vamos ver daqui para frente. Então o resumo vai ser interessante, então eu espero você. Nós vamos ver um capítulo só, né? Não vou voltar hoje ao capítulo que a gente viu na segunda-feira, porque depois vai ter resumão. Então vou ver direto no capítulo 22 e a gente entra no resumão para ver tudo que a gente viu de 1 Reis. Legal? Então, encurve sua cabeça aí, vamos orar em nome de Jesus. Acho que não tem mais ninguém que aparece, acho que é só isso, né, pessoal? Só a Valéria, a André. Bom, o pessoal vai entrando aí, pessoal. Vou tirar teus comentários aqui para que eu possa ficar melhor aí para mim. Ok, que aí eu me vejo melhor, sei se eu estou bem, né, localizado aí. Amém? Então, encurve sua cabeça, feche seus olhos um minutinho para a gente orar por essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir nessa noite, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos capacita, Pai, me usa como instrumento nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. Usa da minha vida, minha voz, a minha imagem, Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir também nesta noite, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Possamos entrar na Tua presença limpos de mão, puro de coração, Deus. Quero te pedir também, Senhor, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, todo o cansaço, toda a sonolência, toda a apostasia, Pai, toda a incredulidade, Pai, todo o comichão dos nossos ouvidos caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nos visita poderosamente, Senhor. Coloca a nossa mente cativa em obediência a Ti, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, Senhor. Nos ensina, Pai, as Tuas Escrituras, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abra o nosso entendimento, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, então a gente viu um pouquinho aí na segunda-feira, nós vimos 3 capítulos importantes, mas agora nós vamos ver o capítulo 22, que é o último capítulo do livro de 1 Reis. Então, o que é um material importante desse livro de 1 Reis? Principalmente, você ouve muito se falar, é a história de Acabe e Jezabel. Nós vimos vários reis aí, né? Vimos aí depois que acaba Salomão, coisa e tal, mas o livro de 1 Reis é marcado muito por isso. E o capítulo 22 fala sobre uma aliança. Uma aliança, a gente vai ver que na Bíblia não é diferente dos nossos dias de hoje. Algumas alianças, não vou dizer mal feitas, né, mas assim, que não tinham o propósito de Deus, né, a forma como foram feitas, como foram desenhadas, enfim, como você quer entender aí, mas foram feitas alianças que não foram perguntadas para o Senhor se podia, se deveria ser feito. E nós, servos de Deus, não podemos andar nos nossos achômetros, né, nós fazemos aquilo que o Senhor dá direção. Eu não vou para cá porque eu acho, né, não tem nada disso. E o capítulo 22 fala sobre uma aliança entre o rei Josafá e Acabe, que era o rei de Israel. Então presta atenção, vamos ler do versículo 1 até o 4 aí. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. A gente viu aí também a semana passada que a Síria foi um instrumento, o Senhor usou muito a Síria com Ben-Hadad e alguns outros reis para assolar o povo de Israel por conta daquilo que eles faziam que não agradava a Deus. Então foi um povo que o Senhor usava muito para corrigir o povo de Israel, né? Então a gente vê isso. E aqui houve paz entre eles, aí, entre a Síria e o povo de Israel. Vamos lá. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se
com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabemos o que Ramote-Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria. Então perguntou Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote-Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és com o meu povo, como o teu povo, e os seus cavalos, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então aqui eles fizeram uma aliança, né? Aqui o que acontece? O rei está falando que aquelas terras eram deles, a Síria tomou um pedaço da terra, e por isso ele queria enfrentar essa guerra, né? Ele queria ir lá tomar a possessão dessa terra aí. E aí ele consulta o outro rei: pô, rei Josafá, você vai comigo? Ele falou: bom, como o teu povo é meu povo, onde você for eu vou, aquela coisa toda, aquele discurso como o Ruth Noemi, né? E aí acontece, ele vai e se dispõe para ir para essa guerra. Veja que ele faz uma aliança. Não teria necessidade de fazer essa aliança nenhuma. Eram dois povos distintos aí. Então tinha guerra. Judá não precisava comprar uma guerra com a Síria, ou criar uma inimizade com o rei da Síria. Mas enfim, Josafá era um rei temente a Deus e não podia fazer uma aliança com Acabe, que a gente sabe que com Deus não queria nada, muito pelo contrário, Deus deu oportunidade para ele, mas ele sempre se voltava contra o Senhor, né? Ou seja, através dos postes ídolos, enfim, né? E muito menos se envolver nas guerras de Acabe. Então, uma coisa que ele podia ter feito aqui era não só não fazer uma aliança, como se envolver numa guerra que não era dele. Então, veja que a aliança, como eu falei para vocês, dei alguns exemplos no comecinho, o que nós temos que entender? Primeiro, não só fez uma aliança, e por conta dessa aliança entrou numa guerra que não era dele, se meteu onde não devia, né? Em 2 Reis, quando nós vamos ler no capítulo 8, nós veremos que Jorão, fala de Jorão, filho de Josafá, fez uma aliança ainda maior com Acabe. Por quê? Casando-se com a filha de Acabe, o que resultara em um reinado que não agradava a Deus. Então veja que aqui, muito possivelmente, essa aliança entre Josafá e o rei, né, de Israel, aqui Acabe, muito possivelmente foi estreitado esse relacionamento por conta do filho dele, só que é relatado lá só em 2 Reis, mas não fala se o cara casou agora, se não casou, se antes ou se depois. Então muito possivelmente por conta disso aqui estreitou esse laço e ele acabou fazendo essa aliança. Não dá para falar com certeza, mas aí muitos historiadores entendem que foi por conta disso aqui. E se a gente for analisar, né, como eles estavam separados aí, não tinha por que comprar uma guerra do outro camarada lá, né? Então, muito provavelmente seja isso mesmo, né? As profecias dos falsos profetas, vamos lá. É o título que está lá, né? Parece redundante, mas enfim. Vamos lá, do versículo 20, do versículo 5 até o 8. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: irei a peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? E ele disse: sobe, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Então veja aqui que o rei de Israel consultou os profetas de Israel, não de Judá. Presta atenção. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda um profeta do Senhor para consultarmos? O que ele estava querendo se referir aqui? Se referia aos profetas da época do Senhor. Não sobrou nenhum aí que realmente sirva ao Senhor e não a Baal. Era mais ou menos isso que ele estava falando entre eles, porque não há um profeta aqui do Senhor. Está consultando o profeta, não é o que se esperava que fosse do Senhor, né? Respondeu o rei de Israel, Josafá: ainda há um pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaias, filho de Ilã. Disse Josafá: não falei o rei assim? E aí o que acontece? Ele fala assim: ó, tem ainda um cara aí, esse Micaias aí, que é servo da época do Senhor e coisa e tal, que responde, né, teoricamente um servo do Senhor e não de Baal. Por quê? Aqui Josafá falou: eu vou nessa peleja, mas primeiro eu preciso saber alguma coisa aqui de um profeta realmente de Deus, para saber qual era o posicionamento dele. Só que o rei Acabe não gostava dele. Por quê? Porque sabia que ele nunca falava nada de bem para ele, pelo contrário, só falava de mal, né? Josafá não depositava aí a sua confiança nos falsos profetas de Acabe. Ele desejava uma verdadeira palavra vinda do Senhor. Então precisava ser um profeta de Deus. Então o rei de Israel mandou que trouxesse o profeta Micaias. E assim ficaram na porta de Samaria os reis sentados no trono, enquanto os profetas profetizavam.
Então, quer dizer, veja que aqui já a Bíblia relata que Josafá já estava lá em Samaria, na capital lá, né, de Israel, esperando para ver o que ia fazer aí. Zedequias tentou validar o seu pronunciamento profético através do chifre de ferro, que simbolizava força, e ele também estava profetizando o mesmo que os anteriores, quer dizer, os profetas antigos aí. Tudo que tinham falado, ele tentou ainda, né, só que ele fez um rito para mostrar que ele realmente era servo do Senhor, o que na verdade não era, mas ele estava tentando convencer de que era. Profecia de Micaias, vamos ver, agora chega o profeta Micaias lá para poder falar. Vamos ler do versículo 3 ao 17. O mensageiro que foi chamado Micaias falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas ao rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Olha aqui já, como é que os caras indagam o camarada. Já vai lá falando, ó, todos os profetas que falaram bem para ele, então não vai você falar diferente. Presta atenção. Respondeu Micaias: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, ele lhe perguntou: Micaias, iremos a Ramote-Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esse não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então veja que aqui, né, ele vai lá e fala algo que não agrada, teoricamente contra a palavra que os profetas tinham falado para Acabe. E Acabe já fica bravo com isso. Eu falei que você só fala contra mim, mas não é, né? Quer dizer, aqui ele estava até confirmando aquela palavra, mas ele não acreditava. Então ele achava que Micaias estava mentindo para ele. Por quê? Estava concordando com os outros profetas, né? Dá para entender o que ele queria ouvir realmente de Micaias, né? Fala sério. Pela forma como o rei Josafá indaga novamente a Micaias, e aí ele indaga novamente se realmente era essa a palavra, né? Pode ser pelo fato da resposta ter sido como um sarcasmo, né? Como se ele estivesse rindo ou tirando um deboche, né? Dizendo que eles venceriam, mas após a insistência ele revela o que o Senhor faria. Então Josafá aqui indagou ele: mas você não está, como que diz, você não está tirando barato, né? Você está rindo aí, é um sarcasmo, ou de fato o Senhor falou isso para você? E insiste com ele, e aí ele vai realmente falar para o rei Josafá aquilo que o Senhor tinha falado. Imediatamente o rei de Israel se levantou, alegando que ele havia alertado de que Micaias falaria contra ele, né? Mas espera, Micaias revela então ainda que viu do Senhor assentado no trono, e que o Senhor falara que os profetas seriam levados ao enganarem. Olha aqui ele falando realmente a verdade. Falando o quê? Que o Senhor tinha avisado para ele, viu o Senhor no trono, e que o Senhor tinha avisado que esses profetas de Baal iam enganar os dois reis, né? E que se tratava de um espírito mentiroso que o Senhor colocava na boca deles. Então, quer dizer, era plano de Deus. Esses profetas profetizavam sobre a influência do mal, mas as suas predições eram precisamente o que Acabe precisava ouvir. Então, quer dizer, era o que Acabe precisava ouvir naquele momento. O Senhor queria que ele ouvisse isso, e por isso colocou esse espírito mentiroso para que eles falassem aquilo para Acabe, né? Vamos ler do versículo 24 ao 28. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou, deu uma bofetada em Micaias e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Aí ele foi tirar satisfação. Como quem disse que eu estou mentiroso? Ou como é que Deus foi falar com você? Deus falou comigo, não foi com você, né? Disse Micaia: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara, e na câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaias e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água até que eu volte em paz. Então olha o que ele fez: prende o camarada, deixa lá com o rei, com o filho do rei, né, com Joás, filho do rei, deixa ele lá, prende ele lá, priva ele de pão e água lá, de comida, né, até que eu volte, para que realmente a gente saiba que eu voltei em paz. Disse Micaias: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos
os povos. Então aqui ele está dizendo, se ele voltasse, né, não era Deus que tinha falado com Micaias, era isso que ele estava falando. Só que aqui o rei, como sabia que ele falava sempre, entendia que ele falava sempre contra ele, achou que ele estava mentindo novamente. Então aqui o rei Acabe queria ir para essa guerra. Então ele falou, se ele voltar, é porque eu não disse a verdade. Então vamos ver aí. Aprediz a morte de Acabe a partir do versículo 29. Vamos ler mais um pedacinho aí, 29 a 34. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, trazes as tuas vestes. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Olha a astúcia dele. Ele falou assim, vamos para a peleja eu e você? Você coloca suas roupas normal aí de rei e eu vou me disfarçar. Pensa no cara, pede para o outro cara ir para a guerra com ele para ajudar ele e ele pode ir disfarçado. O outro não pode. Fala sério, né? Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães e seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Ou seja, a guerra dele, muito provavelmente já estava sabendo que o povo de Judá estava ajudando essa guerra, e ele falou, minha bronca agora é com o rei de Israel. Então eu quero que você não fique preocupado em ferir o grande nem o pequeno, eu quero que fira ele. Quer dizer, o negócio era, o intuito era de matar realmente Acabe. Vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram, certamente este é o rei de Israel. E aí eles se dirigiram para atacar. Veja o que aconteceu. Porém, Josafá gritou, e vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse esse ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Então olha aqui um ponto importante que aconteceu aqui. O que acontece? Lembra? Ele mandou o rei Josafá ir com as roupas dele de boa e ele se disfarçou. E aí o que acontece? Quando viram o rei Josafá, quer dizer, ele realmente, olha como que ele é mal, né? Ele pede para o rei ajudar ele e coloca o rei na vitrine para morrer no lugar dele, porque falou, se realmente intentavam contra mim, vão tentar primeiro contra ele que está vestido de rei, né? Com as roupas de um rei. E aí o que acontece? Quando viram Josafá gritou. E aí eles imediatamente, os inimigos viram que não era o rei de Israel. E aí mudaram o circuito. E aí um camarada, olha como eu falo que Deus não é Deus de acaso. O camarada vira a flecha, ela pumba, joga e acerta ao acaso, acerta Acabe no outro carro que ele estava lá e passa entre o colete lá e fere ele. E ali ele pede para ser retirado daquele local, pois ele estava ferido. Então olha aqui, você viu como que é a história, como é que é? O cara não adianta, meu. Chegou o dia dele, ele acha que ele vai dar um drible no Senhor, que ia ficar por isso mesmo, a palavra do Senhor ia se cumprir. Então não adiantava ele achar que ia dar um jeitinho aí, né? Por pouco Josafá não morreu. Se ele não grita, o Senhor entra ou o Senhor entra com a provisão. Ok, voltou. Então olha para você ver como que é a situação. Por pouco, aqui, se não é intervenção do Senhor sobre a vida do rei aqui, do rei Josafá, ele não morreu. Ele não ia estar vivo, né? Presta atenção. Por uma guerra que ele entrou, que o Senhor não tinha mandado ele ir, né? Enquanto isso, Acabe tenta enganar os inimigos se disfarçando. Acabe não deu crédito à palavra de Deus e foi profundamente ferido na batalha, mesmo estando escondido. Então, que mesmo ele estando escondido, não adiantou nada. O negócio foi lá, feriu ele e ele teve que sair fugindo. Versículo 37. Morto o rei, levaram-no para Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito, e as prostitutas banharam-se nessas águas. Olha, tudo aquilo que o Senhor tinha falado que ia acontecer, de fato aconteceu. Quanto aos mais atos de Acabe e a tudo quanto fez, a casa de marfim que construiu e todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das histórias do rei de Israel. Assim descansou Acabe com os seus pais, e a casa, seu filho, reinou em seu lugar. Então veja que aqui acaba realmente a história de Acabe aí. Tentou fazer acontecer, teve oportunidade, né? O Senhor deu livramento para ele, mas ele não se arrependeu, ele continuou errando, e agora chega o fim dele aqui. Ele tentou ainda ludibriar, né? Como diria o povo do mundo, ele ludibriar a morte, né? Ele tentou disfarçar aí, mas não teve jeito. Aquilo que o Senhor tinha falado que ia acontecer, de fato aconteceu com ele.
Aqui vemos um cumprimento, né, temível de uma profecia que Elias tinha falado lá atrás em 1 Reis, né, no capítulo 21, que dizia a respeito da casa de Acabe, que desencadeia-se aqui e quando os cães lambessem ainda o sangue dele. Então, aqui está muito claro que aconteceu exatamente o que o profeta Elias tinha falado lá atrás. Reinado e a morte de Josafá, vamos lá. Josafá, filho de Asa, vamos ler do 41 ao 46, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia os altos não se tiraram deles e o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais altos de Josafá e o poder que mostrou, com que guerreou, porventura não estão escritos nos livros dos reis de Israel, de Judá, lá como sempre eles mencionam. Então, lembre-se que o rei Josafá ainda exterminou prostitutos culturais que haviam ficado nos tempos do reinado de seu pai. Mas ele fez muita coisa, mas ainda assim, ainda pecou, em outras tantas. 48 ao 51. Então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis para irem ao Ofir em busca de ouro, porém não foram porque os navios se quebraram em Zion-Géber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus, porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Agora vai começar o reinado de Acasias, é os últimos versículos aqui, vamos lá. Ele vai reinar 2 anos e é um rei mau, viu? Presta atenção aqui. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Toda a linhagem de Acabe era marcada pela rebeldia e insubmissão e idolatria. Então, aqui acaba o livro de 1 Reis, só para a gente entender algumas coisas aí, pessoal. Muitas vezes você vai falar que o camarada foi ruim igual o pai dele, mas faz muita referência a Jeroboão. Por que Jeroboão? Porque quando morreu Salomão, então houve a divisão das tribos, e aí Jeroboão era servo dele. Deus deu uma oportunidade para ele, falou: só segue meus estatutos e tudo vai bem com você. E ele começou a levar todo o Israel para o pecado. Então muito se fala dele porque foi o primeiro rei, logo na sequência, né, não só da divisão das tribos, mas que sai da linhagem de Davi. Então muito se fala de Jeroboão. Então você vai ver muitos momentos que fala de Jeroboão, está falando do Jeroboão lá atrás. Embora tenha Jeroboão 1 e Jeroboão 2, nós vamos ver. Mas muito quando se fala aqui, fazendo referência a Jeroboão, é aquele primeiro lá, logo na sequência, depois de Salomão, que era servo dele e assumiu. Ok? Outra coisa importante que nós vamos entender nesse livro de 1 Reis, 2 Reis, é o que? Às vezes você está falando, pô, mas o rei já não morreu? Não. Já que está contando a história de um rei de Judá, né? O outro rei falou dele antes, já falou que ele morreu, mas esse rei que está contando agora, ele reinou um tempo com esse rei que está dizendo lá que ele morreu. Então é só um período onde eles estiveram no mesmo tempo. Então muitas vezes você fala, poxa, mas está falando, esse cara não morreu? Não é que ele morreu, agora está relatando do outro rei, contando a história como se estivesse contando a versão do outro lado, entendeu? O lado A, lado B. O lado A contou a versão dele, agora o lado B. Só que o lado B vai contar a parte da história onde eles viveram no mesmo tempo, reinaram no mesmo tempo, porém territórios diferentes. Então isso precisa ficar claro, ok? Então, por isso que fala reino de Judá e reino de Israel. Todos que a gente vai ver assume filho, a não ser quando vai chegar o momento que acaba a sua linhagem, né? De Acabe aí entra um outro camarada e gera uma nova linhagem. Mas isso tudo eu vou estar explicando para vocês, ok? Vamos voltar então lá. Nós temos aí 20 minutinhos para a gente ver todo o resumo do livro, meia horinha para a gente ver o resumo do livro de 1 Reis. No capítulo 1, só para vocês entenderem, a gente vai começar, relata
o final, a velhice de Davi, né? Os cuidados que ele teve antes da morte, que ele já estava com 70 anos, foi contratado inclusive uma moça, que tem o nome, que fala que é de Sunem, né? Que é sunamita, mas não é a sunamita que a gente conhece da história, não. Muita gente nem sabia que existia outra mulher chamada sunamita, quer dizer, não é que é chamada sunamita, chama-se ela de sunamita, mas ela tem um nome, o nome dela é Abisaque, né? Mas ela era de Sunem, portanto, todas as mulheres de Sunem eram sunamita, mas ela tem um nome, essa mulher tem um nome, e é interessante porque sunamita, ela viveu tudo aquilo com o profeta, e ela não tem um nome declarado, e aqui essa mulher, né, essa jovem virgem, que foi contratada lá, né, chamaram ela para cuidar de Davi, para esquentar o corpo dele, que era comum naquela época, né, fala o nome dela, nós vimos isso aí. Com a morte antes da morte deles, Adonias tentou, que era filho dele também, tentou usurpar o trono, aliando-se com Joabe, que era comandante do exército dele, e Abiatar, que era o sumo sacerdote, quer dizer, se ajuntou lá e tentaram usurpar o trono de Davi, que era, né, na sequência, como Deus tinha relatado, ia passar para Salomão, mas ele tentou usurpar aí. Aí Natã e Betseba, né, vão até Salomão, né, e vão falar com Davi e falar, olha, espera um pouquinho, aliás ele fala, né, Natã fala para Betseba, vai lá e fala com o rei, que ela tinha acesso diretamente do rei, era a esposa dele, né, vai lá e fala com o rei, que ele não tinha prometido que era Salomão, como o Senhor tinha falado, e aí eu na sequência ainda confirmo tudo isso aí, porque senão o seu filho vai perder o trono, né. Aí o que acontece? Antes que, né, não se cumpra a promessa, né, e aí o que acontece? Ela vai lá, conversa com ele, Natã entra lá, confirma toda a história, e aí o que acontece? Salomão então é constituído rei. Enquanto isso, Adonias, irmão dele, né, tá lá, né, juntou uns 50 camaradas lá, tentando fazer uma fusquinha lá, né, preparar toda uma rebeldia. Ela não convidou Salomão e não convidou também sacerdotes principais daquela época. Então, o que já mostra que estava mal intencionado. Agora, o que é triste é saber que, né, aqui um comandante do exército, como é o caso de Joabe, um grande comandante do exército de Davi, compactuou com Adonias, né? Adonias então, quando descobre que já tinham colocado Salomão no trono, né, teoricamente, né, embora não tinha feito toda a cerimônia, mas Davi tinha deixado claro já e anunciado para os sacerdotes, o que acontece? Ele vai lá e tenta buscar, né, tenta buscar arrependimento, né, pedir desculpa para Salomão para evitar que ele fosse morto, né, como que ele pedisse um induto, né. Capítulo 2. Davi dá algumas instruções antes de morrer a Salomão, né. O conselho era referente a Joabe, que havia matado Absalão. Veja que era um comandante importante e ajudou muito Salomão, Davi, só que era impetuoso, e ele, onde ele achava que tinha que agir, ele ia agir, depois ele comunicava Davi, que é muito complicado, porque ele matou Absalão, que era filho de Davi. Davi não tinha dado ordem para ele matar, mas ele achou que isso podia prejudicar Davi e matou. E matou também 2 chefes do exército. Então veja que algumas coisas ele tinha que ser punido, e Davi estava deixando essas instruções para Salomão. Deixou conselho também referente a Barzilai, que deveria comer na sua mesa, um grande homem que ajudou ele muito na época de escassez, naquela época que fugia de Saul, né? Por ter honrado ele pede para que Salomão tivesse cuidado com ele, que ele comesse a mesa de Salomão, o que naquela época também era muito importante. Salomão enviou Benaia, que matou Adonias, assim também como matou Joabe. Então aquilo que tinha mandado fazer, ele foi lá e executou. Adonias e Joabe, que eram os dois ali que tinham conspirado, né? Abiatar, o sacerdote, foi expulso, né? Era descendência do profeta Eli, então já tinha uma promessa lá atrás que não ia ficar, né? Na época de Eli, né? Quando Eli morreu, antes dele morrer, quando os filhos dele se contaminaram, lá Ofni e Finéias, né, se contaminaram, o Senhor já foi lá e falou, esses camaradas aí da sua linhagem não vai ficar ninguém no sacerdote, né, vou extirpar ela ao longo do tempo. E aí aconteceu exatamente aqui, expulsou ele e foi embora, porque também tinha conspirado contra Davi, ajudando Adonias, né. Simei ainda teve a oportunidade de viver numa cidade, mas desobedeceu a ordem e foi morto. Simei era um que era meio que parente de Saul, andou falando muita besteira de Davi, e aí Davi, depois ele pediu perdão, Davi acabou perdoando ele. Só que agora o que acontece? Existia um sangue a ser cobrado dele, ele fez uma afronta com o rei, e aí ele foi colocado numa terra lá, não ia matar ele, só que ele não podia sair daquela terra. 2 escravos dele lá, 2 servos dele fugiu, ele foi atrás e por conta disso acabou morrendo. Capítulo 3.
Salomão casa com a filha de Faraó, né? As alianças políticas eram comuns naquela época, né? Ele fez uma aliança aí. A gente sabe que não foi só essa, né? O camarada casou com 700 mulheres, tinha 300 concubinas, então, por aí você imagina, né? Fez várias alianças no entendimento dele política, né? O Senhor aparece a Salomão em sonho, lhe dá direito a um pedido, e aí acontece aquela parte que ele pede para que o Senhor desse sabedoria para ele, né? Muito se fala que ele seria muito novo aqui, independente da idade que ele tinha, a Bíblia não relata, né? Já vi gente falar que ele tinha 12, que ele tinha X, a Bíblia não relata, né? Mas o que fala dele muito jovem pedir sabedoria, porque ele era imaturo para aquilo que ele ia enfrentar pela frente. Então por isso se fala de muito jovem e ele pedir sabedoria, né? Depois, logo na sequência, o Senhor dá essa sabedoria para ele, alonga os dias dele, fala tudo isso, faz algumas promessas importantes para ele, desde que, evidentemente, ele cumprisse, né, os estatutos como o pai dele tinha feito. Por isso o Senhor sempre alerta lá para todos eles, como alertou para Salomão. E aí, logo na sequência, ele pega 2 casos lá de 2 prostitutas para julgar. O filho de uma morreu, né, das 2 prostitutas nasceram, né, no mesmo dia, enfim. E aí o de uma morreu, trocou com a outra, e aí o que aconteceu? No outro dia ela falou, não, foi o seu filho que morreu, não foi o meu. Foram diante dele e falou, tá bom, vou resolver esse caso. Ele faz o seguinte, dá uma medida aqui, eu vou partir no meio, cada um fica com a metade e está resolvido o problema. Aí a mãe verdadeira do menino falou, não, você vai matar para dividir, então deixa ela ficar com a criança. E aí Salomão automaticamente identificou que só a mãe poderia abrir mão de um filho, né? Tinha que ser um amor realmente dessa natureza, porque a outra não fez objeção nenhuma, parte mesmo, eu vou ficar sem nada, ela também, né? E aí Salomão, aí com a sabedoria que Deus deu para ele, já identificou. E ele resolveu a questão facilmente. Capítulo 4. Com a grande sabedoria, Salomão nomeou os seus oficiais, nomeou homens de confiança, os governadores, né? As pessoas que seriam responsáveis, inclusive, para receber todo o recurso que ele ia precisar para a obra do templo, né? Principalmente Benaia, que ele constituiu no lugar de Joabe, que morreu, que era comandante do exército, e colocou Benaia no lugar. Constituiu ainda 12 governadores. Relatam a prosperidade do reino dele, absurda, a quantidade de carro, de cavalo, aquelas carruagens da época, né? Cavalos, uma série de coisas lá, mostrando a prosperidade como foi o reino dele. Todos os povos ficaram sabendo da sabedoria que Salomão possuía, vinham até ele para saber, para fazer teste. Então o povo ia lá, queria saber, né? A Bíblia relata que foram várias pessoas lá, não só a rainha de Sabá, como nós vamos ver, mas vários outros foram lá porque queria saber como que o Senhor podia ser tão inteligente. Então todos os enigmas levavam para ele identificar. Salomão faz uma aliança importante com Irão, que era, né, o rei de Tiro, que também, Davi também tinha essa aliança lá atrás. E ele precisava dessa aliança porque precisava de madeira para construir o templo. Então faz essa aliança, né, para o fornecimento de material para a construção do templo. Irão teve aliança com Davi e agora trocava azeite por madeira. E aquilo que não dava com azeite, né, o que não era o suficiente, era pago em dinheiro, em espécie. Salomão então começa a sua obra e não poupa esforço. Foram mais de 100 mil homens usados para essa obra. Mandava 10, enquanto 10 descansavam, outros 10 estavam na estrada, enfim. Era uma obra realmente extraordinária. Mas o que é importante aqui destacar? Que ele não poupou esforço, que todos os homens que tinham disponíveis lá, ele foi mandando, quer dizer. E foi um tempo também que não tinha guerra, né? Deus deu o passo para ele. Você vai ver que a guerra só volta na hora que ele começa a desobedecer ao Senhor, mas enquanto ele está ali bonitinho, teve sossego para construir o templo lá, né? Capítulo 6, relata a dimensão da construção do templo. Durante 7 anos durou essa obra para a construção do templo. Veja que ele, antes de construir a casa dele, o palácio e tal, primeiro ele foi construir o templo, ele deu reverência para aquilo que era coisa de Deus, né? Assim como o pai dele. Relata ainda o Santo dos Santos, os 2 querubins que foram colocados, né? A dimensão de tudo que tinha, da grandiosidade, da decoração do templo, lugares que o povo jamais entraria, mas com decorações e revestimentos da melhor qualidade. Então você vê que tinha uma reverência com um lugar que era santo, para aquilo que era do Senhor. Não importa se alguém ia ver, se não ia ver, poucas pessoas tinham acesso lá dentro, mas o melhor foi colocado lá dentro e ele teve esse cuidado. Capítulo 7. Salomão começa a obra para edificar seus palácios, né? Então ele já tinha terminado a obra do Senhor, aí ele vai começar a obra dele, que demorou 13 anos para concluir. Então, quer dizer, primeiro, não foi uma obra grande, não foi um palácio só também, né? A Bíblia relata que ele fez uma para a filha de Faraó e por aí vai, né? Então naquela época as obras eram faraônicas, né? Assim como foi no seu templo, não poupou material também. Fala também sobre as 2 colunas importantes do templo que ele colocou.
Fez ainda um mar de fundição usado para a purificação de ritual dos sacerdotes, que tudo era limpo, purificado ali mesmo. Ele fez tudo isso ali, né? No palácio, no templo, enfim. Os utensílios foram similares ao do tabernáculo, porém em medidas evidentemente maior, porque naquela época eram em tendas, né? E foram feitos naquela época no tabernáculo de uma forma prática, para que quando eles viajassem fosse transportado, né? E agora não mais, né? Capítulo 8. Salomão traz a arca para o templo e ele sabia dos valores espirituais e a presença de Deus que significava. Então, uma vez concluído, coisa e tal, podia fazer uma festa, foi lá e colocou a arca lá dentro do templo. Glória a Deus, a arca foi colocada sem problemas. Quem sabe que lá atrás o pai dele teve problema com a arca, né? E matou o camarada lá só de tocar na arca, né? Então você imagina. Salomão discursa para o povo, lembrando o povo sobre a construção do templo, que começou com o desejo do pai dele, que ele estava agora concluindo. Quer dizer, não deixou de dar honra ao pai, honra ao Senhor, quer dizer, sabia realmente como honrar tudo isso. Afirmou que Deus estava cumprindo uma promessa feita, né? E que Deus era fiel para cumprir a promessa, estava relatando no seu discurso para todo o povo. Salomão ora ao Senhor, enfatizando a fidelidade de Deus e a necessidade da fidelidade por parte do povo de Israel. Ó, Deus foi fiel conosco, nós precisamos ser fiel com Ele também da mesma forma. Então, tudo isso é o discurso dele. Em sua oração pediu ainda um julgamento justo para o povo e várias outras petições. Ele foi colocando alguns pontos que ele entendia que não estava nos estatutos, que precisava ser visto pelo Senhor. Ele colocou diante do Senhor nesse instante. Nós vimos tudo isso também nos programas anteriores, ok? Capítulo 9. O Senhor aparece a Salomão, confirmando que ouviu a oração dele, né? Então, mais um cumprimento daí. O Senhor reafirmou que ele, para ele, o que já havia falado, ou seja, que se ele andasse no caminho da obediência, não teria problema nenhum. Então, mais uma vez, o Senhor alerta ele: se você andar no caminho da obediência, como mandou teu pai, você está bonito comigo, não vai faltar nada, vai ter paz, vai ter tudo isso. Relata mais algumas atividades de Salomão, menciona a quantidade de ouro e prata que ele recebia, que era uma quantidade exorbitante, quer dizer, acabou a obra, mas o recurso não parava de chegar, né? Cita algumas cidades que eram importantes no seu reino, cidades estratégicas, né, de segurança, um ataque militar. Então relata aí no capítulo 9, mostra as ofertas dos holocaustos que ele entregava 3 vezes por ano, que era a festa dos pães asmos, de Pentecoste e a do tabernáculo, ou muitas vezes fala a festa das semanas, né, das primícias, das colheitas. Então essas 3 festas eram respeitadas e fala um pouco sobre isso. Capítulo 10, relata a rainha de Sabá, que ela vai visitar a Salomão, levando os presentes para ele, mas também perguntas difíceis para que ele pudesse responder. Então ela também não poupou esforço e perguntas que ela queria, todos os enigmas que ele respondesse para ela, né? Ela já tinha ouvido falar de Salomão, mas precisava ver pessoalmente a grandeza da obra e a sabedoria que ele tinha, se de fato era verdade. Relata ainda as riquezas de Salomão, que havia feito até escudos de ouro batido, né? Fez ainda taças de ouro, e de 3 em 3 anos chegava a embarcação trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Você vê que não parava de chegar, né? A cada 3 anos chegava mais material para ele. Capítulo 11. Salomão deixa entrar a idolatria através de seus casamentos, onde começou com as mulheres adorando aos seus deuses no particular. Muito provavelmente os terraços lá dos quartos eram magníficos, devia ter várias áreas lá dentro do palácio. Então elas começaram a fazer aqui em particular, mas logo isso foi em público e o povo passou a fazer também. Mas aquilo começou pequenininho, Satanás entrou por uma brechinha, daqui a pouco estava o povo completamente dominado. A ira de Deus se acendeu contra Salomão e o Senhor informa o que faria com o trono. Então o Senhor chama ele e falou: espera um pouquinho, você esqueceu de tudo que eu te avisei, né? Começa um novo tempo, onde se levanta velhos inimigos de Israel contra Salomão. Então, quer dizer, a partir da hora, veja que estava tudo, ele tinha paz, não tinha guerra, né? O povo chegava ouro e prata a todo instante, marfim, quer dizer, não parava de chegar coisa para ele. Foi ele começar a desobedecer ao Senhor. O que aconteceu? Começou a levantar velhos inimigos de Israel contra Salomão. Quer dizer, passaram quanto tempo sem guerra aqui? Se você pegar só da construção do templo, 7 anos, mais 13 de construção dos palácios, eu estou falando só aí de 20 anos, tem mais de 20 anos aí de sossego, né? Aliás, o profeta prediz a Jeroboão que ele reinaria sobre Israel. Aí vai um profeta, encontra Jeroboão no meio do caminho e alerta para ele, avisa ele que, né, prediz que ele seria rei, né? Relata a morte de Salomão, né, nesse capítulo também, e
e relata que aí assume o filho dele, Roboão. Capítulo 12, esse é um capítulo importante. Roboão busca o conselho dos anciões, porém dá ouvidos aos conselhos dos seus amigos de infância. O que acontece? Ele vai buscar conselho dos anciões daquela época, né? O povo antigo que tinha sido ajudado pelo pai dele, que talvez alguns até que tivessem estado na época, né, também de Davi, e busca o conselho dele. Fala: olha, o teu pai aqui apertou, né? Cobrou muito imposto, que precisava construir o palácio, construir o templo. Só que assim, as obras já estão prontas. Eu acho que dá para tirar um pouco o pé do acelerador aí, diminuir o imposto do povo, pega mais leve com o povo. E assim, você fazendo isso com o povo vai ter uma aliança com você para a vida inteira. Só que ele pegou e foi consultar os amigos de infância, que tinham sido criados com ele, e o conselho dos camaradas foram diferentes. Falou: ó, tá ruim, então vamos apertar ainda mais, cobra mais caro. Falou: meu pai estava pesado, o meu vai ser pesado 2,5 vezes. E aí foi o que ele, né, promete aumentar ainda mais os impostos, ou seja, a carga tributária daquela época, né, desagradou completamente o povo. O povo chama Jeroboão, que Jeroboão, quando descobre, né, que ele ia assumir o trono e coisa e tal, ele foge para não ser morto. Ele vai buscar abrigo lá no Egito. Quando ele fica sabendo que Salomão morreu, aí ele pega e volta para cá. O povo fala: chama ele lá, que só ele pode nos salvar. Lembraram, muito provavelmente, aquilo que o profeta tinha falado, né? Chamaram ele para colocar ele como rei de Israel. As tribos foram divididas. Roboão tentou montar uma guerra contra Israel, mas o Senhor não permitiu. O Senhor proibiu ele de levantar essa guerra contra Israel. Jeroboão começa bem o seu reinado, levantando altares, né? Levantando altares a outros deuses em Dan e Betel. Então, capítulo 12, vamos dar uma parada aqui, esse é um dos capítulos mais importantes. Por quê? Aqui acaba, né, o reinado, ou seja, o tempo, né, a monarquia, a dinastia, a monarquia aí de vir Saul, Davi, Salomão, e agora começa a divisão das tribos. Até então, tudo só andou com as 12 tribos. Eles que saíram de Israel, estão lembrados? Saíram de Israel, quando saíram lá do Egito, melhor dizendo, andaram pelo deserto, tomaram posse das terras, tudo, andaram no tempo de Juízes, no tempo de Samuel, quer dizer, passaram por tudo isso, o tempo com Josué, com Moisés, e agora, depois de todo esse tempo, divide-se as tribos. Então aqui, quando Salomão comete os erros dele, permitindo a idolatria que as mulheres dele, desses casamentos que ele fez aí, trazeram para dentro do templo, o que o Senhor fez? Ele falou: vou tirar o reinado de vocês, só não vou tirar de você agora, porque eu prometi ao teu pai, Davi, mas eu vou tirar da mão do teu filho, e só não vou tirar todas as cidades também, por quê? Porque também eu prometi ao teu pai, senão eu ia tirar tudo. E aí ele deixa 2 tribos com o povo de Judá, e aí há uma divisão das tribos. Então todo o povo que geograficamente já era, né, o povo de Judá e Benjamim, mais para baixo aqui, que já ficava desde a época de Davi. Lembra que Davi reinou 7 anos em Hebron e depois sobre todo Israel? Então estava ali aquelas 2 cidades vizinhas, que era como se tivesse uma divisão lá geograficamente. Então esse povo já ficou aqui embaixo, sendo o rei governado por Roboão, né? Roboão não quis, né? Ele queria reinar sobre todo mundo, como era o pai dele, mas o Senhor falou: não vai comprar guerra agora, que isso aí eu estou ordenando. E Jeroboão fica com as outras 10 tribos lá, as outras tribos oriundas lá dos filhos de Jacó. E aí acontece, é uma divisão nas tribos. Então aqui começa um novo tempo, e agora eles vão isso aqui até a Babilônia. Por quê? Porque lá na frente, no livro de 2 Reis, nós vamos ver que o quê? Há um cativeiro para o povo de Israel, né? Eles vão para o cativeiro, e depois, isso em 722 a.C., em 605, 606 a.C., há um novo cativeiro, só que agora é o cativeiro babilônico, com o povo de Judá. Né? Então agora com as outras 2 tribos que ficaram, quer dizer, as 10 tribos foram para o cativeiro, e agora tem outros. São cativeiros completamente distintos, diferentes, nós vamos ver isso, mas é uma coisa para a gente detalhar mais lá na frente, na hora que vocês aprenderem um pouco mais sobre essa divisão. Mas o que eu preciso entender hoje? Que aqui foi feito um marco. Então o povo de Israel passou a ser povo reino do norte, chamado reino do norte, reino de Israel, e reino do sul aqui embaixo, como se você fosse ver o mapa do Brasil, né? O sul aqui embaixo. Então o reino de Judá passou a ser o reino do sul. Só que nessa aqui, como eles adoravam ao Senhor, né? Apesar de muitos ainda tentarem colocar idolatria, já tinham colocado até por conta de Salomão, mas ainda só tinha uma capital religiosa, que era Jerusalém, que era a capital religiosa e também capital política. Só que ao contrário do povo de Israel, o que Jeroboão fez nos seus primeiros atos?
colocou duas capitais religiosas. Então ele tinha uma capital política, onde se negociava tudo, que era Samaria, e ele tinha duas capitais religiosas, uma mais lá em cima e uma mais aqui embaixo, que era Dan e Betel, onde eles entregavam os holocaustos e coisa e tal. Então isso aqui é um assunto importante, porque quando houver os cativeiros, um cativeiro com o povo de Israel, outro com o povo de Judá. E nós vamos ver que os profetas, que nós vamos ver a partir de agora de 2 Reis, quando começa a entrar profeta, Isaías, Miqueias, né, Joel e coisa, então você vai ver que eles estão, alguns deles estão dirigindo a um povo específico, ao povo de Judá, ao povo de Israel. Por isso que vocês precisam entender isso aqui. Por isso que nós precisamos entender, porque senão, você está vendo o profeta falando, você está imaginando que ele está falando sobre todo o povo de Deus lá, mas não, ele está falando com um povo rebelde, que tinha sido orientado, mas é um povo de Israel. O povo de Judá não, o povo de Judá estava com outro profeta, coordenando lá, ajudando, tendo dificuldades da mesma forma, tanto que você vai ver que Jeremias, né, o profeta Jeremias que falou sobre o cativeiro babilônico, foi levado para a Babilônia. Então você vai ver que tem profetas aqui, que estavam simultâneos, inclusive no mesmo território, ou seja, tinha mais de um profeta de Israel, só que sei lá, com 2, 3 tribos para cá, outro com 4, 5 tribos para lá. Então muito disso nós vamos ver, só que nós temos que estar atento a partir de agora. Quando falar do reino do norte, ou do reino de Israel, eu já sei que está falando para a turma lá, que começou lá com Jeroboão, com os reis lá, e que do reino de Israel, nenhum rei foi bom, nenhum, e o reino de Judá já não. Nós tivemos alguns reis que foram bons, mas do reino de Israel, nenhum foi bom. Jeú foi um dos melhorzinhos lá, porque ele saiu eliminando todo mundo, acabou com a casa de Acabe. Fizeram maus aos olhos do Senhor. Maus aos olhos do Senhor. A Bíblia deixa muito claro que foram maus aos olhos do Senhor. E alguns, e Acabe diz que não houve pior nem antes dele nem depois dele. Você vê como que Acabe foi terrível. Mas os filhos dele também foram na mesma toada. E como houve um casamento, como eu acabei de falar para vocês aqui, de Josafá lá, que o filho dele casou com a filha de Acabe, isso vai gerar problema lá na frente. Por quê? Porque a contaminação vai tentar entrar do lado de cá também com o povo de Judá. Então veja que o povo de Judá vai tentando lutar para não se contaminar, mas alguns reis também foram maus, porque permitiram a idolatria. Aí de repente entra um lá que, olha, tudo show de bola, vai lá, tira os postes ídolos, mas tem dificuldade para acabar e erradicar com toda a idolatria. Não era fácil, porque nós estamos falando, gente, de 2.000 pessoas, estamos falando de muita gente. Veja que Salomão usou aqui, só para construir o templo, ele usou mais de 100 mil homens. Pega mais de 100 mil homens com mulheres e com crianças, e isso homens que podiam trabalhar. Pega idosos, crianças e tudo mais, mulheres, fora levitas, fora os sacerdotes. Então era muita gente, entendeu? Então acabar com todos a idolatria não era fácil, seja para cá ou seja para lá, era difícil. Tanto um reino como o outro era difícil. Só que acontece, a gente vai ver que no reino de Judá teve mais êxito, teve mais reis que foram bons. Agora vai ter reis que só Jesus, só misericórdia. E nós vamos ver também, a partir da semana que vem, no livro de 2 Reis, que teve reis lá que só governaram bem também, porque tinha imposição e tinha um trabalhar de um profeta por trás. Na hora que o profeta morreu, o cara começou a se perder. Então veja aqui nos dias de hoje como é importante a gente ter o sacerdote, né, nos alinhando, o pastor, a bispa. Vamos pegar o exemplo da Hebron, né, que hoje é a bispa que comanda a Hebron. Então a bispa dando direção, o bispo, o Senhor nos dando direção para passar para vocês. É importante por quê? Porque lá você vê um camarada, ele estava indo muito bem, pois o profeta morreu, quem auxiliava ele, dava toda a coordenada para ele reinar, e não era criança não. Por um tempo foi criança, mas depois já estava com a idade mais avançada. Quer dizer, foi o profeta morrer, começou o cara a degringolar, porque a contaminação era muito fácil de entrar, e nos dias de hoje não é diferente. Por isso que nós precisamos cada vez mais do sacerdote. Ok, pessoal? Então ficou claro aí, deu para entender? Se alguém não entendeu essa parte da divisão dos reinos, eu não tenho problema nenhum de explicar quantas vezes for necessário. Me chama e eu vou estar explicando isso aí novamente, porque precisa entender, porque nós vamos ver muito agora falando de lado A e lado B, de Israel e de Judá. Legal? Capítulo 13 aí, agora é mais rápido aí. O profeta é enviado para falar com Jeroboão sobre a idolatria, que ele não deu ouvidos, e ainda mandou prender o profeta. Jeroboão foi castigado e sua mão ficou, secou, né? Ele implorou e o profeta orou, e o Senhor estendeu a mão novamente
dele. Um profeta velho de Betel ficou sabendo e mandou buscar, chamar o profeta que tinha falado com Jeroboão. Estão lembrados dessa passagem? Um profeta veio de Judá, veja que não foi um profeta de Israel. O Senhor mandou esse profeta ir lá falar com Jeroboão para ele, se aprumar lá. Ele não deu ouvido, você viu que ele queria até prender o cara. O profeta, o Senhor tinha falado para ele, não come aí, só vai lá dar o recado e vai embora. Não come porque é terra contaminada. O que acontece com esse profeta? Um outro profeta dessa cidade que já estava numa apostasia, fica sabendo que veio um profeta de fora e falou, veio um profeta de fora falar que não de eu que coordeno, manda trazer o rapaz aqui. E aí trouxe o profeta até ele. Quando chegou lá, ele falou, olha, Deus mandou que você viesse, o Senhor mandou que você viesse aqui comer comigo. Só que veja, esse profeta tinha ouvido que tinha ido lá cumprindo uma ordenança do Senhor. O Senhor falou diretamente com ele. Ele vai porque era um profeta, ele deu ouvido para o profeta. Pô, se o profeta que estava naquela cidade, Deus não usou ele, como que ele vai ouvir esse camarada agora? Não tinha nada que ouvir. Pô. Se Deus falasse tanto com ele, o que Deus tinha feito? Tinha pedido para ele falar que Jeroboão estava perto, não trazer o profeta de fora. Mas o que ele fez? Ele, na confiança, foi lá e ouviu esse profeta, comeu com ele lá. E quando ele sai para ir embora, o que acontece? Vai lá e é morto por um leão. E o interessante dessa passagem é que o leão está do lado dele, junto dele, do jumentinho lá do transporte dele. Não comeu, e o leão não mata só por diversão, né? Ele mata para comer. Até ministrei isso aqui naquele dia, brinquei com o Bispo Fabão, que ele vê muito disso aí, nos filmes lá, nos Discovery lá, né? No negócio a gente sabe que eles matam realmente para comer, não matam para diversão. Então o que acontece? E ali era para provar que era Deus mesmo fazendo. Então, por quê? Aí você vai pôr um profeta, Deus castigou ele, mas ele não obedeceu o Senhor foi muito claro com ele. Se o Senhor já falou para ele que não era para comer naquela cidade, se tinha alguma proposta de comer, Senhor, eu posso me alimentar aqui? Eu não posso, tinha que ter perguntado para o Senhor. E ele ouviu a história desse outro cara, e aí foi castigado. Capítulo 14. O profeta Aias da profecia contra a casa de Jeroboão, ele já estava velho e não enxergava, mas o Senhor revelou que Jeroboão mandaria sua mulher até ele para saber do filho que havia adoecido. Estão lembrados dessa passagem? O que acontece? O filho dele ficou ruim, e ele fala para a mulher, vai lá, teu profeta, mas não fala que sou eu, não fala nada, que se disfarça e pergunta se essa doença é para a morte ou para a vida. Quando ele chega lá no profeta, quando a mulher chega lá, o profeta, ele estava cego, mas cego fisicamente, não espiritualmente. Eu já revelou para ele, vai vir uma mulher assim. Quando a mulher botou o pé, ele falou, eu sei quem é, por que você está me enganando? E aí tem mais, quando você chegar na cidade lá, o teu filho vai morrer, e os outros vão morrer tudinho também. Só que na hora que você botar o pé na cidade, já morre esse filho. E aí já dá essa sentença para ele. A mulher bota o pé na cidade, já morre. E fala que os filhos, os demais, esse aqui, tá tudo bem que morreu na cidade, conseguiu enterrar, mas os demais, se morresse no campo, as aves iam comer, e se fosse na cidade lá, os cães comeriam. Então presta atenção aí. E isso aconteceu de fato. A profecia ainda falou sobre o que aconteceria em tempos para frente com o povo de Israel, se referindo ao exílio assírio, Então, quer dizer, esse cativeiro assírio que vai vir pela frente foi falado pelo profeta já antes. Então, você vê que aqui, mais de 100 anos antes, já avisando aquilo que aconteceria. Reinou 22 anos Jeroboão, que morreu, e seu filho Nadab assumiu. Vamos lá, Roboão reinava nesse tempo em Judá e reinou por 17 anos, e não agradou ao Senhor. Sisaque, o rei do Egito, ainda foi a Jerusalém e saqueou os tesouros do rei. Olha, isso foi muito triste, foi lá e pegou tudo que era ouro. E nós vamos ver uma passagem lá na frente, no livro de 2 Reis, você fala assim, mas não foi roubado lá, o Egito não foi lá e roubou esse rei, Sisaque não roubou tudo? Ele roubou muitas coisas, mas ele roubou aquilo que era interessante, o ouro e a prata. E lá na frente a gente vai ver que eles vão usar algumas coisas que tinham sobrado do rei. E aí você pode me perguntar, você não ministrou lá que o rei entrou e roubou? Roubou, mas ele roubou aquilo que era ouro e prata. E aquilo que vão ser usados lá não tem nada a ver com ouro e prata. Só para você saber, lá na frente eu ministro vocês. Capítulo 15. O reinado de Abias, filho de Roboão, reinou por apenas 3 anos e também não agradou a Deus. Isso tudo aqui, nós estamos falando do reino de Judá, presta atenção aqui. Roboão não agradou, o filho dele aqui também não está agradando em nada, O reinado, aí vai reinar o filho dele. Reinado de Asa, filho de Abias, reinou 41 anos e fez o que era reto diante do Senhor. Então aqui você vê um camarada que reinou 41 anos e glória a Deus, Fez o que era reto diante do Senhor. Ele promoveu uma grande limpeza, até a sua própria mãe, ele destituiu do cargo de rainha, porque ela tinha feito postírio. Esse cara realmente tinha aliança com o Senhor, Porque tirou até a mãe dele, você fez postírio, agora você não é mais rainha não.
agora você vai destituir do posto aí, você fica aqui, né? Acabou. Então você vê que o cara realmente queria uma limpeza. Nesse tempo houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, para que ninguém chegasse ao rei de Judá. Asa tomou toda a prata e o ouro restante dos tesouros da casa do Senhor e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, solicitando uma aliança. E assim foram os dias deles em guerra. Ou seja, ele foi lá, não tinha, porque o povo de Judá era um povo menor se comparado às outras 10 tribos. Então ele foi lá, pegou o restinho de ouro que tinha lá e pagou para o rei da Síria para fazer uma aliança para ele defender contra o povo de Israel. E fizeram, o povo de Israel foi embora lá, não fez nada. Capítulo 16. Jeú, o profeta do Senhor, traz profecia contra Baasa. Como o Senhor já havia falado, morreu Baasa e os cães o comeram, como já tinha sido anunciado lá atrás, né? Que vinha da descendência de Acabe, tudo que morria de Jeroboão, tudo que morresse lá, né? Iam comer os cães. Elá, seu filho, assumiu e reinou por 2 anos. Zinri, seu servo, conspirou contra ele e matou ele, assim como todos os seus descendentes. Dessa forma, Zinri assumiria o trono. Então, Zinri, que era um dos oficiais, foi lá e matou Elá e tirou todo mundo da casa lá. Agora não tem mais descendência nenhuma para assumir, vou eu assumir. Então, já entra uma nova linhagem aí no reino. Ele reinou 7 dias e não agradou o Senhor. Teve nem de esquentar a cadeira, né? Mas por quê? Porque ele matou, né, todos os descendentes lá, quer dizer, isso não ia ficar barato, né? Onri, que era general do exército, foi constituído rei pelo povo de Israel. E aí você vê que começa já uma nova dinastia. Embora que esse cara não dá nem para considerar que foi só 7 dias, mas como não tinha mais ninguém, pegaram o general lá e falou: ó, vamos constituir você rei, a partir de agora você que vai assumir aí. Onri reinou por 12 anos e não fez o que era reto diante do Senhor. Olha, não era fácil não. Acabe, seu filho, assumiu e reinou 22 anos e fez o que era mal diante do Senhor. Então você vê que aqui até então não era Acabe, era a turma de Jeroboão que foi toda exterminada. Agora começa a entrar Acabe, que era filho de Onri, que não fez o que era reto. Só que Acabe conseguiu fazer pior do que o pai dele em porção dobrada. Acabe reinou 22 anos. Pense, 22 anos com um cara mau, meu. Casou-se com Jezabel, que era filha de Sidônios, né? E assim levantou altares a Baal. Capítulo 17. O profeta prediz grande seca, aí entra aquela parte onde fala sobre o profeta Elias, né? Que aí entra, vai falar com Acabe, né? Foi na presença do rei e falou que o que precisava ser dito, não teve medo, né? Foi alimentado pelos corvos, comeu pão e carne alimentado pelos corvos, não lembrado? Depois ela falou: ó, segura as canelas aí que tem muita coisa para você fazer. Elias é enviado pelo Senhor até a viúva de Serepta, que iria sustentar ele. Aí ele chega até uma viúva, né? Quando ele chegou lá de uma viúva pobre, falou: misericórdia, falou que ela vai ser sustentada por uma viúva, mas não pobre, né? Não fala sério. E aí a mulher tinha um bocadinho lá de coisa para fazer uma comida lá, ela e o filho morrer. E aí ele falou: espera um pouquinho, faz primeiro para mim, depois você prepara a comida para você. E aí a mulher, na terra estrangeira, tem uma fé extraordinária do que ela fez, né? Ela obedeceu o profeta e depois não faltou mais azeite na botija dela até que acabasse, né, todo o tempo de seca. Aí logo na sequência o filho dela morre, e ela vai questionar o profeta: pô, tinha eu pecado, você tinha que fazer tudo isso, essa manobra para matar, a gente já ia morrer mesmo para tudo isso aí. E aí ele fala: não é nada disso. Ele ora ao Senhor, vai lá, ora no menino, o menino volta à vida. Capítulo 18. Elias recebe outra ordem do Senhor para que se apresentasse diante de Acabe. Naquela época a fome era extrema e o Senhor mandaria chuva. Só que ele chega lá para anunciar, né? Teria que ir até Acabe para anunciar tudo isso. Só que antes dele chegar até Acabe, aquela confusão toda começa. Jezabel deu ordem para executar os profetas de Israel, mas Obadias, servos de Acabe, escondeu de 50 em 50, né? Ou seja, 100 profetas aí, o alimentou com pão e água. Ele pegou 50, escondeu, depois falei, pegou mais 50. A Bíblia fala que ele era um servo do Senhor, ele temia o Senhor e coisa e tal, um mordomo, né, que precisava de passar o mal com os profetas. Acabe então envia Obadias, né, para ele procurar uma fonte de alimento, de suprimento, não só para o rei, mas também para os oficiais, né, se caso tivesse alguma guerra, alguma coisa assim. E nesse meio do caminho ele encontra Elias. E aí Elias fala para ele: não, vai lá e fala para Acabe que eu vou fazer o quê? Você está de brincadeira, meu chefe lá, meu patrão está tentando matar você. Imagina eu falar que eu vi você e não fiz nada. Não, vamos comigo. E aí começa aquela confusão toda. Ele falou: então faz o seguinte, pega os camaradas e vamos todo mundo lá para o Monte Carmelo. Vamos ver quem é Deus aqui nessa história. E aí aquela passagem
onde coloca, né, o cordeiro, entrega o holocausto, no tempo de seca, né, ele manda colocar água em volta, né, água em cima, inclusive, do holocausto, para mostrar que pegar fogo como, o negócio tudo banhado a água. Enquanto isso, ele fala para os camaradas, vão chamando Deus de vocês aí. E aí vai esperando, né, até meio-dia. Chega uma hora que ele fala para você, e aí? Às vezes não quer falar mais alto, gritar, porque às vezes o Deus de vocês está dormindo. Grita aí, pode ser que o Deus de vocês está dormindo, ou está ocupado, ou alguma coisa. E aí o que acontece? Ele fala, chega, agora eu vou mostrar quem é Deus. Aí ele clama ao Senhor, e o Senhor vai lá e consome todo o holocausto e ainda lambe toda a água que estava à volta ali, né? Quer dizer, para mostrar que Deus era Deus. E aí depois, logo na sequência, Elias ora para que haja chuva. E aí ele manda o camarada subir lá, ó, vê aí se não tem chuva. O camarada vai lá, o seu moço, não vejo chuva nenhuma aí, sobe de novo. Aí na sétima vez o cara falou, olha, tem um punhadinho lá de nuvem que cabe na palma da mão. Ele falou, ó, volta a falar para Acabe acelerar que a chuva vai pegar ele no meio do caminho. E aí o profeta, né, imediatamente, se o Senhor tinha dado ordem, orou, o Senhor manda chuva mesmo. O Senhor já não tinha mandado ele dar o recado? E aí ele desce, inclusive passa por Acabe aí nessa brincadeira aí. Capítulo 19. Acabe relata a Jezabel tudo o que fizera a Elias. Veja que eu estou fazendo um resumo, pessoal, estou falando, não é rápido, mas eu estou citando os tópicos daquilo que nós já vimos, é só para relembrar. Vai falar, poxa, você está pensando no capítulo desse jeito? Não é, só um resumo para quem entrou agora. Capítulo 19, Acabe então vai contar para Jezabel, né, foi lá chorar para a mamãe, tudo que Elias tinha feito. E aí Elias foge, né, que achou que estava sozinho, né, falou que a mulher fala para ele assim, manda um mensageiro para ele e fala, se eu não sou fulana de tal, se amanhã essas horas, faça os deuses o que lhe bem, se aprovesse, se amanhã essas horas eu já não matei ele. E aí você imagina, o cara ficou desesperado, ela matou todos os profetas, deve ter matado o restante que sobrou, ficou sabendo que eu matei 400 ídolos, mais 450 postos de ídolo, essa mulher deve estar fumando para me matar. E aí ele vai lá e entra, né, pedindo a morte lá, entra e foge. O Senhor manda um anjo alimentar ele, né? Ele deita lá embaixo de um zimbro, né? Fala, poxa vida, né? Olha o que eu fiz, olha que eu mereço sozinho. Entrou num quadro, vamos dizer, depressivo aí, né? O Senhor manda um anjo que o alimenta ele com pão cozido e água. E assim, pede para que ele levantasse, né? Ele anda por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. O Senhor manda ele para que ele fala para ele, ó, sai daí, e aí mostra a nuvem de glória. O Senhor fala com ele, né, e fala para ele, ó, você tem algumas funções para cumprir, não é hora de você morrer nem de chorar, não, pelo contrário, porque ele fala, estou sozinho aqui, né, eu quero ir para junto do meu pai, né, não sou melhor que meu pai nem minha mãe, então começa a pedir a morte. O Senhor, você pode parar, você tem muita coisa para fazer, você ainda vai ter 3 missões importantes, um profeta, o rei da Síria e Jeú, que é o futuro rei de Israel. Então fala para ele que ele tinha funções importantes. E ele se encontra com Eliseu logo na sequência, e aí começa o ministério de Eliseu, né? Fala com Eliseu, ele fala com os homens, sabe o que aconteceu com você, né? Eliseu, eu sei, foi lá, vendeu tudo que tinha, né? Despediu do pai e da mãe lá, e começa o ministério de Eliseu com Elias. Então esse é o capítulo 19, é um resumão. Capítulo 20, Ben-Hadad, rei da Síria, cercou Samaria e fez várias exigências a Acabe, inclusive pedindo mulheres e filhos, além de ouro e prata, que Acabe se recusou, falou, posso te mandar ter ouro e prata, mas mulheres, enfim, está de brincadeira. E Acabe decide aceitar entregar o ouro e a prata, mas o rei da Síria também já estava cantando vitória, não quis nada disso, falou, quero tudo, mas já estava lá bebendo e contando vitória. Mas o Senhor mandou o profeta de Israel afirmando que o Senhor traria vitória ao povo e deu vitória para Acabe aqui. Então veja que Acabe aqui era para ter endireitado, né? Deus deu uma vitória bem importante contra o rei da Síria, mas não adiantou nada disso, né? Capítulo 21. Acabe deseja comprar a vinha de Nabote, que recusa-se a vender. Acabe não gosta, mas aceitou, fazer o quê, né? Jezabel, porém, fica sabendo de tudo isso, o marido lá que não comia, não bebia, chorando lá nos cantos, lá no sofá, e falou para ele, ó, o que aconteceu? Nabote quis comprar a vinha dele aqui, que é aqui do lado, né, do palácio, e ele não quis vender. Pô, você é o rei, você pode fazer o que você quiser aqui, mas fica tranquilo que eu vou eu vou comprar essas terras para você. Comprar não, ela não comprou, né? Ela projetou um plano lá para matar ele, né? Foi lá, compra 2 caras lá e fazem 2 acusações contra Nabote, né? E acusações de 2 pessoas contra uma só cara para se defender, como era a lei naquela época. Ele foi apedrejado, né? Quer dizer, foi morto, não só ele, mas também os filhos dele, como relata, viu?
Também a filha, depois, logo na sequência, detalhe, aqui você vê que Acabe aceitou depois as terras e não falou nada, ficou quietinho. Não se defendeu, não reclamou, simplesmente aceitou as terras de volta, né? O Senhor manda Elias ir até Acabe para avisar que a morte de Nabote não ficaria impune, e ele morreria e os cães lamberiam o seu sangue. E como foi ministrado no capítulo 22, a gente viu aí, né? Que ele morreu, fez toda aquela estratégia toda e depois lamberam o sangue dele, e ali do sangue cair nas águas, os prostitutos se banharam, né? Como diz aí, então a profecia se cumpriu. Também havia uma profecia sobre Jezabel, ela seria devorada pelos cães dentro dos muros de Jezreel. Então isso não aconteceu ainda, vai acontecer lá no livro de 2 Reis. E capítulo 22, o que eu ministrei para vocês hoje, pessoal. Então tá aí, passei 20 minutinhos só, né? Um pouco mais de 15 minutos aí. A gente viu todo o livro de 1 Reis, aí fiz um resumão de todo o livro. Então, um conteúdo importante. Se você perdeu, né, os capítulos para trás, veja aí na transmissão, veja pelo que está no YouTube. Ou interessante, porque como nós vamos entrar na segunda-feira, se não precisa colocar tudo em ordem, coloque, sei lá, alguns que você perdeu, mas para a segunda-feira já vê esse de hoje, que é o resumão. E o principal, a divisão das tribos, você tem que entender, porque vai começar a ter um outro desfecho. Nós vamos falar muito sobre esses dois reinos aí a partir de agora, muito mesmo. Nós vamos até o final do ano falar sobre 2 reinos. Então nós vamos ver um conteúdo, nós estamos em março, né? Então nem acabamos o mês de março, quer dizer, nós temos aí ainda quantos meses para frente, né? Então tem muita coisa para ver, e falando sobre esses 2 reinos aí, Reino do Norte e Reino do Sul, né? Então precisamos entender esses 2 reinos aí, para a gente entender o conteúdo que nós vamos ver. Profeta Isaías, que o profeta Isaías estava, né, com o rei tal, em que lugar que ele estava, por que ele falou isso, né, e os outros profetas. Então é importante. Então veja a retransmissão aí em nome de Jesus de hoje, veja no YouTube, né? Amanhã cedo já está no YouTube. O YouTube é melhor porque já está separado por ordem, tá? E outra, tem playlist lá. Eu não sabia, a gente conseguiu fazer uma playlist, só não está numa ordem, né? Na playlist não está numa ordem, infelizmente não está. Até hoje uma pessoa me pediu, mandei para ela a playlist, mas não estava na ordem. Eu não sei se consigo organizar isso facilmente, ou se eu tenho que tirar tudo e colocar de volta na playlist, eu não sei. Mas deu trabalho no dia para colocar, porque são mais de 100 programas, só para vocês terem ideia. Acho que hoje completa 103, 104 programas. Então é muita coisa, eu não prometo. Se conseguir, eu vou colocar a playlist lá depois separadinha, mas na ordem. Mas independente disso, você abre lá, tem o seu só você direto no livro que você perdeu. Não sei se você perdeu tudo, né? Não sei se perdeu tudo, mas senão você vai entrar lá no livro Gênesis capítulo 1 e vai embora. Um conselho: quem for perdeu tudo, vê primeiro 1 Reis, que é desse ano, para você ficar no ano em ordem, e aí você vai intercalando depois o do ano passado. Aí começa em Gênesis e vai indo. Mas o que é importante é, como esse conteúdo é um conteúdo delicado, seria legal você ver ao vivo. Porque se tiver dúvida, você já me pergunta, já me manda depois do programa, ou amanhã, enfim, me chama no WhatsApp da igreja. Quem tiver no particular pode me chamar direto, não tem problema nenhum. Mas o que é interessante, se você perdeu, desde Gênesis você perdeu, vai ter que ver, mas você vê depois com calma, vai intercalando aí. Mas o que é importante, já coloca a 1 Reis em ordem. Então você sabe que só 2019 você vai intercalando, quando der um tempinho você vai vendo. Mas o ano de 2020 já começa redondinho, vê o livro de 1 Reis. Por quê? Porque esse conteúdo que eu dei para vocês hoje, que eu tenho falado de separação dos reinos, a gente vai ver muito, então você não fica muito longe, muito disperso nisso, né? E aí depois você vai vendo Gênesis, enfim, os outros livros que você perdeu aí, porque tem muita coisa lá atrás que muita gente já conhece. Agora, o livro de Reis é um livro que poucas pessoas têm um conhecimento mais apurado, porque se você pegar a história de Gênesis, mais ou menos as pessoas têm uma noção. Logicamente não sabem no detalhe como foi ministrado, mas tem uma noção de Gênesis, de Êxodo, tem muita informação lá, precisa ver, precisa. Mas esse livro agora é mais complexo, então é interessante, sugiro que veja ao vivo aí. Legal? Glória a Deus, pessoal. Então obrigado aí a todos, vamos orar em nome de Jesus, né, encerrando o programa de hoje, e a gente já volta na segunda-feira que vem com o livro novo de 2 Reis. Nós vamos até o capítulo 14, só para vocês terem ideia, no versículo, agora não lembro se é o versículo 20, capítulo 14, versículo acho que 20 ou 21, e aí nós vamos para outro livro. Olha que interessante, de um versículo para outro, entra um outro profeta contando uma história. Então vai ser muito legal, o que nós vamos começar a ver a partir da semana que vem.
Ano que vem devemos ainda estar no livro de 2 Reis. Depois, na outra semana, aí já dá uma mexida boa. Amém? Glória a Deus. Curva sua cabeça então. Feche seus olhos aí um minutinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Pai, obrigado por tudo que foi ministrado nessa noite, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, a cada um que viu hoje ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, sejam visitados poderosamente, abre o entendimento, que essa palavra possa ser multiplicada, Pai, com cada um, com os nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. E toda honra, toda glória seja dado a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo do Senhor, envio os teus servos com uma noite extraordinária, debaixo do poder, unção e a autoridade de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, pessoal. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Pessoal, um grande beijo, fica na paz do Senhor e até segunda-feira. Amém? Glória a Deus, um beijão, tchau, tchau.